Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo. Eu tenho um assunto até muito importante e legal para falar com vocês. É sobre por que devemos ter um profissional da área da educação física nos acompanhando nas atividades. Um dos motivos é que, vamos lá, o profissional ele leva 4 anos para a sua faculdade. Ele, depois disso, ele vai fazer a maioria dos profissionais sério, vai fazer uma pós-graduação num que mais interessa a ele. Vou dar um exemplo, a biomecânica. Ela analisa os movimentos finalizados e também a força que atua sobre o nosso corpo. Isso é uma das muitas áreas que existe na educação física. Como na medicina, existe as áreas específicas, na educação física é a mesma coisa. Existe as áreas específicas que o profissional se é adequada, ele gosta de trabalhar naquela área, ele vai lá expandir seu conhecimento. Então, a pessoa, ele vai levar mais 2 anos, 2 anos e meio para estar fazendo essa pós-graduação. Então, são 6 anos. Fora quanto nesse tempo todo ele começa a se especializar, procurar conteúdo, fazer workshop, começa até a pessoa que tem uma boa dinâmica para poder fazer palestra em alguns locais e começa a ter um conhecimento muito mais vasto nessas áreas que ele está tentando se adquirir mais conhecimento. Então, vou prolongar para um vídeo não ficar muito grande, mas acaba ficando grande porque o assunto até que é interessante. Porque o profissional, quando você contrata ele trabalha para você para poder melhorar a sua condição. Se você quer se aperfeiçoar, se você está começando na atividade física, se você está em sedentarismo, obeso, o que você está pensando para você. Então, ele vai te analisar, vai te fazer uma métrica do seu conteúdo, vai fazer um questionamento, uma anamnésia, um parquê, para poder entender o que você procura, o que você precisa, entendeu? Vai também te acompanhar. A maioria dos profissionais bons mesmo, não é aquele que copia e cola, que tem alguns que fazem isso. Eu acho muito interessante procurar o passado daquele profissional que você está contratando para ver o que ele que está te trazendo. É, Procurar, hoje tem muitas ferramentas na internet que você consulta, analisa se pessoas têm falado bem do profissional. Então, não é só pegar e copiar e colar. Acho que o profissional tem que estar te acompanhando dia a dia. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna, que é a Eliane, vou abrir uma tela dos dados que eu acompanho ela no Strava. Ontem eu tive a oportunidade de estar fazendo uma corrida com ela, um trote, que ela faz pouco tempo que está começando. Ela, eu venho passando os treinos para ela em planilha pelo WhatsApp, ela recebe e efetua. Eu analiso no Strava. Isso é uma das ferramentas que ajuda muito a nós profissionais a estar fazendo essas análises, essas métricas que existe hoje. Que não só o Strava, que existe hoje Yahoo, o Strava, tem o Google, tem o Google Fit, tem o Samsung, acho que é Fit, eu não sei os nomes desses marcas, mas tem os Top, que é o Garmin, tem Polar, tem Xiaomi, tem muitos e muitos outros. Então, eles ajudam muito. Tem os mais top, que estão no mercado há muitos anos. Então, eles têm ferramentas muito mais precisas, são mais caros, os tops, top, mas existem os intermediários e o para iniciante também dessas marcas melhores. Eu mesmo uso esse aqui,
que é o da Xiaomi, entendeu? É o GTS, esse aqui é o GT, ou GTS. É o, então, ele me traz bastante coisa, mas existem uns mais. Eu comecei com o BIP S, o BIP, já tive o o Pro, entendeu? Ele existe eu não tô com ele aqui agora, que é o de bike, que é usado no suporte do avanço ali. Ele também, eu vejo que para bike você tem uma precisão melhor em questões que você consegue verificar o dispositivo ali na sua frente a todo momento, entendeu? Ele se usa uma cinta cardíaca que vai aqui no peitoral. Esse aqui é medido no pulso, com a frequencímetro fica aqui, ó, que fica piscando. Então, isso depois ele joga os dados lá no sistema, no aí eu consigo, a maioria dos profissionais tem acesso, paga um anual, igual o Strava existe um anual, que você consegue ter o acesso nesses dados que eu estou falando. Eu vou mostrar aqui agora, vou abrir uma tela. Essa aluna é a Eliane. E pra vocês averiguar, ontem nós fizemos um treino de, não lembro direito, 30 e poucos minutos, eu vou corrigir. Foi 600 metros mais ou menos com a caminhada mais rápida. Depois começamos um trote mais ou menos com a zona Z1 para Z2. No trote, essa zona ela tá mais baixa um pouquinho. Não é igual a corrida que você coloca uma Z1, aí nós fazemos o dados de frequência máxima para entender qual que é a média dela. Então, eu passei para ela a zona para ela ter uma percepção, porque na corrida não consigo toda hora estar olhando no dispositivo para estar verificando qual que é a minha frequência cardíaca, para não trabalhar em cima da frequência. Então, a corrida e a natação temos que trabalhar na percepção. Ah, vai fazer AN, A1, A2, porque a natação é diferente. E nas corridas e no ciclismo usamos a zona 1, zona 2, zona 3, entendeu? Aí, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Eu estava vendo os dados delas quando eu passava os treinos, estava dando o pace dela, o pace que é conhecido como ritmo, estava dando 10, 11, mais ou menos, na caminhada mais rápida. Aí quando eu passava para ela fazer o trote em zona 1, o pace dela estava quase mantendo o de caminhada. Aí vamos averiguar, eu conversando com ela, falando que tem alguma coisa errada, que o trote seu tem que ser um pouquinho mais rápido, que seja abaixar de, tipo assim, ela tá fazendo 10,30, teria que fazer pelo menos um 10,10 no pace para diminuir a corrida, pelo menos o trote tinha que ser abaixo do que a caminhada, que no caso ela estava caminhando e agora ela está correndo. É um trote. É mais devagar, mas o trote estava sendo a mesma velocidade do que que a caminhada dela. Então ontem eu consegui acompanhar ela e como ela está começando, então não tem o hábito de ficar olhando no dispositivo. O dispositivo tem a vibração, quando dá 1 km ele te dá o seu pace, quanto que você fez naquele quilômetro. No primeiro quilômetro dela de ontem, deu 10,53. Nós fizemos 600 metros mais ou menos de caminhada e começamos a correr. Então esse quilômetro ele até que deu uma média mais ou menos. Que se ela tivesse feito 1 km em caminhada, ele ia subir lá para 11 e alguma coisa, quase 12. Aí quando fechou 1 km, vamos lá, vamos fazer mais 1 km de trote. Aí nós fizemos 1 km de trote no percurso neutro, reta, sem subida, sem
descida. Então, do 10,53, o pace dela abaixou para 9,20 e alguma coisa. Eu vou passar certinho e corrijo na tela para vocês verem que eu não estou com ele aqui agora para abrir. Eu vou estar mostrando na tela e vou circular certinho o pace. Então, o que estava acontecendo? Ela se acomodou no trote dela. Ah, eu tô correndo, então tá bom. Nesse trote aqui tá um ritmo que para mim tô sentindo bem. Só que ela acabou acomodando. Se você não paga um personal, você começa a fazer do jeito que você quer. Um dia você corre, um dia você caminha, um dia você faz um trote, um dia você não vai, o outro não vai e vai indo. Quando você está muito cansada, não vai. O personal, o que ele faz? Ele está todo dia em cima de você para treinar. E quando ele te acompanha, ele está te acompanhando e verificando, corrigindo todo tipo de análise que ele possa estar olhando em você. Na corrida, principalmente, na pedalada, na natação, que a corrida, a correção de pisada, passada, respiração, postura. E nisso, aonde que eu vi que ela não estava fazendo certo, eu já tinha verificado que ela não estava fazendo certo pelo Strava, que me ajuda a acompanhar esses dados, que os dados estavam batendo um com o outro, o tempo praticamente estava dando igual, parecia que ela saía da caminhada um pouquinho mais forte, começava o trote, e o trote estava sendo mais, estava igual. Então, ontem, conversando com ela na corrida, que eu conseguia praticamente na hora que ela estava fazendo o trote, eu estava com a passada mais longa, não muito longa, mas uma passada mais aberta. Não estava caminhando, eu estava uma passada mais aberta e estava acompanhando ela. Aí depois, na hora que ela apertou o passo na corrida, no finalzinho dos 1.000 metros, que estava dando mais ou menos 500, 400 metros para voltar, para acabar esses 1.000 metros, aonde que eu comecei a fazer o meu trote, que eu vi que ela estava apertando o passo, começou a correr. Então, correr não numa velocidade, está fazendo um trote de Z2 mais ou menos. Então, por isso que temos que ter um profissional da área nos acompanhando. Por quê? O profissional, ele além de acompanhar, se não puder estar presente, ele vai estar averiguando todas as métricas no dispositivo que ele tenha em mãos, que seja um aplicativo que consiga analisar através, se você também puder ter um dispositivo que te acompanhe, que seja em pulso ou na bike, isso ajuda muito. Porque esses dados desculpa aí, a garganta tá seca. Esses dados vai para o aplicativo e o profissional ele tem acesso a ele, aonde ele vai te passar. Você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, entendeu? Ó, você está fazendo X valor aqui e aqui você fez X valor de novo. Eu pedi X valor aqui e aumentar X valor aqui, entendeu? Vamos fazer na próxima vez, entendeu? Isso ajuda muito. E voltando ao assunto, em questões, por que o profissional vai estar te ajudando, você contratar um profissional que saiba do que está fazendo, porque não é só pegar uma planilha de uma pessoa que já faz. Talvez aquela pessoa pega a planilha de outra pessoa, aí vira vira só como fala, um efeito dominó, um pega do outro, um pega do outro, entendeu? Eu lembro de um treinador que ele pegava o treino, pegava uma planilha, passava para um, passava para outro, passava para outro. Esse primeiro tem, vamos citar, 13 anos. Menino. Esse segundo tem 9 anos, menina. Esse terceiro
tinha 12 anos, menino. O mesmo treino para todos, mas você tem que olhar que esse primeiro aqui, ele tem mais força do que o de baixo, que é uma menina, entendeu? O do meio tem menos força que esse aqui e esse tem mais força que esse aqui. Esse é mais técnico que esse. Então, onde que o profissional ele senta, analisa, verifica como que está o treino, ele pergunta pro seu aluno como que você está se adequando, o que precisa melhorar, o que você acha, porque é igual você vai no médico, o médico faz um questionário com você, ele vai te passar o que você está passando para ele. Se você falar que tá bom, ele vai manter o que está acontecendo. Ou melhorar, depende do que você quer o resultado. Se você quer melhorar na balança, você está com 70 quilos e quer cair lá para 65, 63. Se você acha que aqui tá bom, beleza, né? Vamos melhorar em quantidade de peso, se for na academia. Agora, se for na corrida, vamos trabalhar a corrida mais longa, vamos trabalhar com a corrida mais rápida. Na bike, vamos aumentar a quilometragem, vamos subir mais, entendeu? E esse negócio de copiar e colar não dá certo, porque cada pessoa, o ser humano é diferente um do outro, entendeu? Um atleta dá um exemplo da bike BMX, ele sabe fazer muita técnica na, no, 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 na pista e o outro atleta Y não faz quase nada. Você passa a mesma planilha. Você não vai resolver isso. Então, o profissional tem que sentar, tem que analisar os dados do atleta, analisar, pensar, conversar com o atleta para ver como que está também a planilha, o que ele achou, se foi pesado, se foi leve, qual que é o nível de cansaço dele, entendeu? São muitos assuntos que eu quero passar para frente. É legal. E questão valores de profissional, eu quero voltar aqui e conversar sobre isso também. Eu vou ver se eu consigo trazer pelo menos um conteúdo por semana relacionado a várias coisas do esporte, entendeu? Eu quero estar mais presente aqui no canal. Eu tenho sumido um pouquinho, mas eu ver se eu consigo, pelo menos uma vez por semana, eu trazer um vídeo aqui para nós debater. Também eu quero que vocês que gostariam de saber alguma coisa, pode mandar aí nos comentários. Eu procuro, se eu não souber, eu procuro e trago para vocês também. Eu sei que o YouTube tem bastante coisa, mas gostaria que vocês me ajudassem em questão, toque no sininho aí, compartilhe, assine o canal, isso me ajuda a crescer também, trazer mais conteúdo. E no momento, muito obrigado e até a próxima. E valeu!